Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nélio Alves falando. Nessa aula a gente vai resolver um exercício sobre composição. Vamos lá. Está aqui o enunciado do exercício. Ler os dados de um trabalhador com N contratos, sendo N fornecido pelo usuário. Depois, solicitar do usuário um mês e mostrar qual foi o salário do funcionário nesse mês, conforme exemplo, na próxima página. Então vamos ver aqui, pessoal. Aqui no projeto está falando que um trabalhador ele tem nome, ele tem um nível que é desse tipo Worker Level, que é uma enumeração com Júnior, Mid-Level e Senior. E também o trabalhador tem um salário base, que está aqui. Esse trabalhador ele está associado com um departamento, está aqui, né? E também ele está associado com vários contratos. Olha só que interessante. Então, um trabalhador pode ter vários contratos. É isso que o diagrama está falando aqui. Cada contrato ele tem uma data, ele tem um valor por hora e tem a quantidade de horas. Esse contrato, pessoal, ele é um contrato por hora, tá? Então, você fala aqui quanto custa cada hora e a quantidade de horas. E a própria classe vai ter uma operação chamada Total Value, que vai me retornar o valor total do contrato, que é a quantidade de horas multiplicado pelo valor da hora. Então, o programa vai ter que ler os dados aqui do trabalhador, os dados dos contratos desse trabalhador, aí depois você vai falar um valor de mês e o programa vai falar quanto que o funcionário ganhou nesse mês. Perceba que aqui na classe funcionário tem uma operação para acrescentar um contrato, remover um contrato e tem aqui também uma operação que fala quanto que ele ganhou, dado um ano e dado um mês. Então, essa operação aqui é que vai contar para mim quanto que ele ganhou em um dado mês. Beleza, vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, o programa vai perguntar o departamento, no caso aqui o departamento é Design. Depois o programa vai pedir para entrar com os dados do trabalhador. Nome, o nível dele e o salário base. Está aqui. Em seguida, o programa vai perguntar quantos contratos esse trabalhador vai ter. No caso aqui, foram 3. Então, agora o programa vai ter que ler os dados desses 3 contratos. Então, vamos lá. Ó. Entre com os dados do contrato número 1. Data do contrato, dia, mês e ano. Está aqui. Valor por hora do contrato é esse aqui. E a duração em horas é 20. E aí eu vou digitar os dados aqui dos outros contratos, beleza. Depois que acabar de digitar todos os dados, o programa vai perguntar: entre com mês e ano para calcular o ganho do funcionário, no formato mês/ano. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, 8 de 2018. Daí, o meu programa vai ter que mostrar quanto que esse funcionário ganhou nesse mês aqui, de 8 de 2018. No caso aqui do exemplo, deu 3.000. Por que deu 3.000, pessoal? Vamos ver aqui no exemplo. Ó. Quem são os contratos de 8 de 2018? É o contrato número 1 e o contrato número 3. O contrato número 1, qual é o valor dele? Ó? É 50 vezes 20. 50 vezes 20 dá 1.000. O contrato número 3, o valor de hora é 80 e a quantidade de horas foi 10. Então, o total aqui dá 800. Então, eu tenho 800 desse contrato, mais 1.000 desse outro contrato aqui, dá 1.800, mais 1.200, que é o salário base desse funcionário. 1.200 mais 1.800, 3.000. Por isso que a resposta aqui tem que dar 3.000. Beleza, galera? Então, vamos começar a implementar esse programa aqui. O projeto que a gente vai desenvolver nessa aula, você pode pegar aí no GitHub, nesse link que está aqui. Beleza, vamos lá então. Ó. Vou deixar o diagrama aqui à vista para eu ver direitinho o que eu tenho que fazer. Muito bem, vamos vir aqui no Eclipse. Já estou com o projeto criado, com a classe básica Program já criada também. Eu vou começar aqui, pessoal, implementando essa classe aqui, ó, Department, que é o departamento do trabalhador. Vamos lá. Vou vir aqui no botão direito no SRC, New Class. Classe Department no pacote Entities. Beleza, vamos lá.
Departamento, ele tem apenas o campo name. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, private string name. Vou criar aqui o construtor department, construtor padrão, vazio. E vou criar também o construtor com argumentos. Vou gerar automático. Botão direito, search, generate constructors using fields. Esse cara aqui, beleza. Ó, vou apagar o super porque não precisa. Ok, agora eu vou criar o getSet, botão direito, search, generate getters and setters no campo name. Ok, então está aqui a minha classe departamento prontinha. Próxima classe, agora eu vou criar... Na ordem aqui, eu vou criar primeiro a classe Hour Contract, que é o contrato por hora. Vamos lá então, vou vir aqui no Eclipse, botão direito, pode ser aqui no Entities mesmo, ó, New Class. Aí já fica o nome do pacote prontinho aqui, né? Beleza. Então vamos lá, Hour Contract. Ok, agora vamos entrar aqui com os atributos. Date, Value per Hour e Hours. Vamos lá então, Private, Date, private, double, value per hour e private, integer, hours. Vamos dar o Ctrl Shift O para importar esse date aqui, java.util.date. Muito importante não confundir aqui. Beleza, vamos criar aqui um construtor padrão. Vamos lá, ó, Hour Contract, vazio, abre e fecha. E aqui embaixo eu vou criar o construtor com argumentos. Vou gerar automático. Search, generate constructors using fields. Todos os 3 campos, ok. Vou apagar esse cara aqui também. Beleza. E vou gerar agora os getters e setters. Botão direito, search, generate getters and setters. Vou colocar os 3 aqui. Muito bem, está aqui. Beleza. Prontinho. Está aqui a nossa classe Hour Contract. Agora, continuando aqui, eu vou gerar a classe Worker Level, que na verdade vai ser um tipo enumerado. Vamos lá então. Vou vir aqui, botão direito, New Enum. Aqui o pacote eu vou colocar entities.enums para ficar organizado em outro lugar. E agora eu vou colocar Worker Level. Está aqui. E aí eu vou colocar aqueles valores que estão lá. Junior, Mid-Level e Senior. Junior, Mid-Level e Senior. Beleza, está aqui o meu tipo enumerado. Agora, por fim, eu vou criar a minha classe Worker. Olha só que interessante, ó. A classe Worker ela tem 2 associações. Ela tem um departamento e ela tem vários contratos. Vamos lá, vamos começar. Ó. Classe Worker. Vamos vir aqui no Entities, botão direito, New Class. Vou dar o nome da classe de Worker. Pacote Entities está correto. Finish. Muito bem. Agora vamos colocar os dados, né? Name, Level, que é um Worker Level, e o Base Salary, que vai ser um Double. Vamos lá então. Private, String Name, Private, Worker Level, Ctrl espaço para autocompletar, beleza. Colocar aqui Level. E para terminar é o Base Salary, que é um Double. Então, Private, Double, Base Salary. Aí, galera, agora eu vou colocar as associações. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, que o Worker tem um Department, que vai ser um departamento. Então, eu vou colocar do mesmo jeito aqui, ó, Private, Department, e o nome do atributo vai ser Department com letra minúscula. Agora, pessoal, a próxima associação. Um worker, ele tem vários contracts, que é do tipo Hour Contract. Como que vai ser aqui então, pessoal? Como um trabalhador tem vários contratos, esse vários eu vou ter que representar com uma lista. Então eu vou colocar assim, ó, olha que bacana. Private, list do tipo Hour Contract. E o nome dessa lista vai ser Contracts, do jeitinho que está aqui. Ó. O nome da lista é Contracts. Beleza, vamos dar o Ctrl Shift O para importar a lista. java.util.list, está aqui. Prontinho, pessoal. Agora nós terminamos aqui de fazer tanto os atributos básicos quanto as associações. Olha que bacana. Então a gente está fazendo aqui uma composição de objetos. Muito bem. Agora vamos colocar aqui um construtor padrão,
que é o construtor vazio. Aqui, ó, abre e fecha, beleza. E em seguida eu vou colocar o construtor com argumentos. Vou gerar automático, botão direito, Source, Generate Constructors Using Fields, tá aqui. E aí, pessoal, muito importante aqui agora, eu não vou marcar qualquer atributo que seja lista. No caso aqui, os contratos. Os contratos eu vou desmarcar do construtor e vou gerar esse construtor sem a minha lista. Olha só, vamos ver. Beleza. Só que essa lista aqui, ó, eu já vou instanciar ela aqui por padrão na minha classe. Porque a lista ela tem que ser instanciada. Então, eu vou colocar aqui um new array list já na declaração do meu atributo. Beleza, vamos dar o Ctrl Shift O aqui para importar o array list. Vamos ver aqui em cima. Tá certinho. Perfeito, ó. Eu vou só apagar esse super aqui agora porque a gente não vai precisar. Beleza, pessoal? Então, veja bem aí, ó, é muito importante você entender isso aqui. Quando você tiver uma composição tem muitos, que no caso é uma lista, você não inclui esse cara aqui no construtor. Você simplesmente inicia a sua lista vazia aqui. Para a gente terminar aqui, eu vou gerar os gets e sets. Ó, botão direito, Source, Generate Getters e Setters. Vou marcar aqui todo mundo com Select All, marcou todo mundo e OK. Prontinho, agora só está faltando a gente implementar os métodos aqui da classe. Vamos lá. O primeiro método é o addContract, recebendo um contrato como argumento. Ou seja, é um método para adicionar um contrato associado a esse trabalhador. Vamos lá então. Vamos vir aqui na classe e implementar. Vamos lá. Public void addContract, recebendo um hourContract como argumento. Beleza. O que esse método vai fazer? Ele simplesmente vai pegar a listinha de contratos aqui, ó, que é essa aqui, contracts, e adicionar esse contrato aqui que veio como argumento. Então, eu vou colocar aqui contracts.add contract. Beleza. Adicionei na lista o meu contrato. Muito bem. Da mesma forma, agora eu vou implementar o removeContract, recebendo um contrato. E aí, esse método vai ter que remover esse contrato informado aqui dos contratos associados ao trabalhador. Então, vamos lá. Vou declarar aqui public void removeContract, recebendo um contrato como argumento. E aí, eu vou ter que remover esse contrato aqui da listinha de contratos do trabalhador. Então, eu vou colocar aqui contracts.remove o contrato informado como argumento no método. Prontinho. Aqui, pessoal, é muito importante você entender essa sacada. Olha só, eu tenho dois métodos responsáveis por fazer ou desfazer a associação entre um trabalhador e um contrato. Olha que bacana. Fazer e desfazer a associação do contrato é simplesmente adicionar ou remover esse contrato da lista. Isso aqui, pessoal, é muito bacana e é muito importante você entender, beleza? Outra coisa muito importante de entender aqui, pessoal, é que a gente não pode deixar essa operação aqui, ó, setContracts. Por quê? Porque a minha listinha de contratos aqui do trabalhador, inicialmente ela vai ser instanciada como lista vazia e depois eu vou poder adicionar e remover contratos nessa lista. Só que de maneira alguma eu posso permitir que essa lista seja trocada. Olha só, o que está acontecendo aqui, ó, é que nesse método setContracts, ele está recebendo uma outra lista e essa outra lista está sendo atribuída para a minha listinha de contratos aqui do trabalhador. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu vou apagar isso daqui, galera. Ó, tá? Dá uma olhadinha se você entendeu. É muito importante isso aí, tá? Vou repetir mais uma vez. O trabalhador ele tem uma lista de contratos. Essa lista vai começar valendo uma lista vazia e depois eu vou adicionar ou remover contratos dessa lista. Mas de maneira alguma eu posso trocar essa lista por uma outra lista. Beleza, galera? Então é importante entender isso aí. Muito bem, pessoal. Vamos acabar aqui, né?
A última operação é a operação que ela vai calcular quanto a pessoa ganhou, né, que é o income, baseado em um ano e um mês. Então, vamos implementar esse cara aqui. Vamos lá, então. Vamos vir aqui na classe e declarar aquela operação. Public double income, recebendo um ano e um mês. Beleza, pessoal. Como que eu vou saber quanto que esse trabalhador ganhou em um dado mês? Olha só, presta bastante atenção. O trabalhador, ele tem o salário base, que é esse aqui. Só que quanto ele ganhou no mês é o salário base mais o tanto que ele ganhou nos contratos daquele mês. Olha só que interessante. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que somar o salário base mais o que ele ganhou nos contratos daquele mês, e isso sim é que vai ser o resultado dessa operação aqui. Vamos lá então. Eu vou começar aqui declarando uma variável local soma, recebendo o base salary desse funcionário. Beleza. E agora, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que percorrer os contratos desse funcionário, testando quais os contratos que são desse mês aqui e desse ano. Se o contrato for desse mês e desse ano, ele vai entrar nessa soma aqui também. Olha que interessante. Então, eu vou fazer aqui um for each para cada contrato C na listinha de contratos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar se esse contrato C é desse ano e desse mês. Caso ele seja, eu vou acrescentar o valor desse contrato na soma. Vamos lá então. Olha só, o contrato ele tem uma data. A partir dessa data, eu posso pegar o ano e o mês dessa data. Beleza, já começa por aqui. E também o contrato ele tem uma operação, que é essa aqui, ó, valor total. Essa operação é que vai me devolver o valor total do contrato. Deixa eu ver se ela já está aqui. Eu não implementei ainda, né? Vamos implementar ela aqui, ó. Public double total value. E essa operação, o que ela consiste? Ela vai ter que multiplicar o valor por hora pela quantidade de horas. Então, ela simplesmente vai me retornar o valor por hora multiplicado pela quantidade de horas. Beleza, galera? Bacana, né? Então, essa operação aqui é que vai falar para mim a quantidade de horas do contrato. Isso aqui, pessoal, é bacana, né? Que a gente está implementando o conceito de delegação. Quem é a classe responsável por saber o valor total de um contrato? Tem que ser a própria classe contrato. Não pode ser a classe trabalhador. Então, essa operação tem que estar aqui. E é isso que a gente fez, ó. Muito bacana isso aqui, pessoal. Beleza, galera? Voltando aqui na classe trabalhador, como que eu vou fazer aqui para acumular nessa soma os valores dos contratos do trabalhador? Bom, se fosse somente acrescentar todos os contratos nessa soma, seria uma coisa assim, ó, a soma recebe ela mesma mais o contrato C ponto total value. E aí no final eu mandaria retornar essa soma. Só isso. Porém, pessoal, eu não quero o valor de todos os contratos. Eu só quero os contratos que sejam desse mês e desse ano. Então, eu vou ter que incluir aqui, ó, uma condição. Se esse contrato C ele for desse mês e desse ano, aí sim o valor total desse contrato vai entrar na soma. Como que eu vou testar, então, se o contrato C é desse mês e desse ano? Bom, primeiramente, eu vou criar aqui uma variável C_year para representar para mim o ano desse contrato C. E da mesma forma, eu vou criar aqui uma variável C_month para receber o mês desse contrato C. Como que eu vou extrair o ano e o mês da data desse contrato C? Bom, lá no nosso capítulo introdutório, a gente aprendeu a mexer com datas utilizando calendar. E eu vou usar isso aqui agora. Olha só que interessante. Eu vou declarar aqui, antes do for, um calendar
cal recebendo o calendar.getInstance. Aqui o Eclipse fez a importação automática para mim. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó, o calendar. E agora, pessoal, para cada contrato C, eu vou setar nesse calendário a data do contrato C. Então, eu vou chamar assim, ó, cal.setTime c.getDate. Ou seja, eu peguei a data do meu contrato e defini essa data como sendo a data do calendário. Com base nisso, eu vou fazer aqui agora, ó. Quem vai ser o ano do contrato C? Vai ser esse calendário.get, quem? Calendar.year. Olha só, então aqui eu peguei o ano daquela data. Da mesma forma, eu vou ter que fazer que o mês vai ser o cal.get calendar.month, ok? Só que nesse mês eu vou ter que acrescentar mais um aqui, né? Porque o mês do calendar ele começa com 0. Muito bem, agora é só testar se esse ano e esse mês são iguais a esse ano e esse mês que foi informado aqui. Vamos lá então. Então, se o ano informado como argumento foi igual ao ano deste contrato que eu estou analisando, e também se o mês informado como parâmetro foi igual ao mês desse contrato, aí sim, esse contrato C ele vai ser um contrato deste mês e desse ano. Aí o valor dele vai entrar na soma. Prontinho, pessoal. Terminamos aqui a implementação da nossa classe trabalhador, conforme o nosso diagrama aqui. Agora eu vou fazer uma pausa no vídeo para não ficar mais longo ainda do que já está. E no próximo vídeo a gente faz aqui o programa principal para executar essa funcionalidade aqui com o usuário. Um grande abraço e até lá!